Olá, pessoal! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Hoje a gente vai dar continuidade à leitura de David Copperfield, a discussão. Estamos nos encaminhando para um terço do livro, né? Que a gente está lendo desde abril, vai até dezembro. Então, para quem está assistindo pelo YouTube, as meninas estão mostrando aí, cada uma com a sua edição. Antes da gente começar a discussão, não se esqueçam de verificar se estão inscritos no canal, ativar o sininho das notificações, deixar o like, compartilhar com seus amigos, chamar mais gente para ler ou para ouvir nossa discussão, que também a gente sempre tenta trazer algum assunto do mundo literário, mas não relacionado à leitura, né? Porque tem muita gente que já leu esse livro ou ainda não está lendo. Também agradecer nossos primos que já leram, que estão sempre comentando. Eu adoro Marizinha, Ali, Alexandre, eles ficam só deixando o gostinho, assim, né? Porque eles também não querem dar spoiler pra gente, mas estão acompanhando também. Um beijo pra todo mundo. E vamos começar, dar uma rodada geral. E não esqueça do anúncio, né, gente? Ah, do Rei Lear? Nossa próxima leitura. Olha, de julho. Falamos junto. Nossa papelaria. A papelaria está toda entrando no grupo do Telegram. Você tem link para essa papelaria, é só imprimir, é totalmente de graça. A Nani que fez, e tá linda, e olha só, eu já mostrei tá aqui todo o nosso cronograma, ele vai ser lido todo em julho, é bem fácil de ler, não se assustem, essa edição é a melhor, tem o selo Nani de qualidade. Olha, eu sempre, antes de ler agora, sempre antes, depois de muitos e muitos, como é que a gente chama, assim, ir com tem que dar o braço a torcer, porque eu perguntava para a Nani, ela falava de uma tradução que ela achava legal, eu ia lá e comprava outra, e aí, no meio do caminho, eu tinha que comprar a tradução dela, porque realmente era muito boa. Com David Copperfield não é diferente, eu baixei no Kindle a tradução da Nani. E aí esse aqui, ó, parece que me sinto a tradutora do livro, né? Dá para imprimir frente e verso, ou assim, como eu fiz, ter dois diferentes. Na tradução da Nani, que é bilíngue, por isso que é tão grossa, mas na realidade é bem fácil, vai dar para ler tranquilo em um mês. Eu sou daquelas pessoas que quando não dá para ler em um mês, eu falo, eu até me assusto, assim, até eu sou meio das metas devagar. Olha, eu vou dar uma dica para as pessoas que não gostam de anotar nos livros. Você pode fazer um caderninho assim, com a arte que a Nani fez para a nossa leitura conjunta, e aí vocês podem anotar, e aí a anotação fica personalizada também com a leitura das primas, e para quem não gosta, né, aí a gente é uma outra discussão, porque eu rabisco os meus livros, mas tem gente que não gosta, então vamos respeitar. Tá aí uma ideia para quem não gosta, é legal também, e fica uma leitura mais gostosa. Bom, os leitores sabem, né? A gente gosta de coisas personalizadas também, assim como as leituras conjuntas. Tem até um carimbo antigo aqui, como é que é, com cera. Tá muito lindo. Eu tô encantada com isso. A Tati, olha só, eu vou contar uma fofoca pra vocês. Além de anotar no livro, eu também anoto no livro, não tem espaço suficiente, ela manda fazer um caderno. E ela tem um caderno, sério, ela devia fazer um vídeo do caderno dela. Tem um caderno digital, que é um troço muito supersônico, assim. Olha, merece boca pra adquirir, mas ainda não tenho. Eu vou fazer, depois a gente faz propaganda e eu mando o link das primas. Isso aí, o review. Isso. Fica a dica para os maridos e namorados, e ela ganhou do marido dela, né? Eu posso colocar depois o link para vocês, mas vou falar agora, porque vocês falaram tanto, né? Tá até aqui, é o Remarkable. Para aqueles que gostam de escrever no papel, ele é ótimo, porque ele imita a sensação mesmo de escrever em papel, e não tem nada de digital, então não tem aquele problema no iPad e tal, né? Se bem que o iPad hoje em dia tem gente que prefere, ele também tem esses features de você escrever e parecer que está escrevendo no papel, mas para quem gosta do velho caderno, essa é uma solução moderninha. Uma solução mais cara. Mais cara e moderninha também, né? Para quem gosta, né? É uma solução ecológica. Exatamente. Eu acho que eu ia adorar, viu, Diego? Se tu estiver nos ouvindo agora. O Dia dos Namorados já passou, mas está chegando aí outras datas, né? Sempre tem Natal. Deve dar o presente dos pais, eu sei que o dia é teu, mas enfim. Já sei, Malu, você dá para ele de presente. Excelente! Não é? Excelente! É uma dica Dia dos Pais, pronto, você já... Mas então vamos começar a nossa discussão hoje dos capítulos
17 e 18, do David Copperfield. Nosso menino está crescendo, está passando por transformações, mas o capítulo 17 tem o título Alguém Aparece. Aí eu já fiquei nervosa. Eu também, mas ele começou tão bem, né? Porque voltou nossa personagem querida, Peggotty, logo no início, né? Sim. Ele, depois de tanto tempo sem mencioná-la, eles voltam a se corresponder e, como sempre, muito fofo, né? Ele falando que a Peggotty não tem, né, assim, a educação que ele tem, né? Então, ele fala que ela tropeça nas palavras que ele vê que é tanta emoção que ela não consegue expressar tudo que ela está dizendo, e ele até vê marcas, né, de que ela estava chorando ao escrever. Sim. Ai, que bonitinho. Ele fala toda a confusão, né, do texto dela, né? Uhum. Mas é gostoso o jeito que ele escreve. E dá pra gente sentir, né, como que se estivesse ali lendo os borrões, vendo os borrões e tudo, né? Sim. E aí ele aproveita para mandar a moeda para pagar ela de volta, né? Que ela emprestou. E aí só aí ele conta o que aconteceu, né? Porque ele ainda estava poupando ela. E eu acho que ele deixou só uma, né, no ar, que ele diz que a Peggotty ainda não está aceitando muito bem, né, essa história da tia dela. Ele acha que, né, pelo todo o passado, que ela viveu muito mais do que ele, né? Ele ainda estava enclausurado, ainda estava nascendo. Então ela tem mais vívido, né? Apesar dela ter sugerido a mãe entrar em contato com ela, né? Então acho que no fundo ela deve estar satisfeita. Tá feliz que ele tá bem, né? E ele não cansa de ser fofo, né? Ele não contou a história para ela não dizer, não precisa me pagar, né? Ele é muito fofo. Gente, olha, eu tô encantada com a forma como o Charles Dickens escreve, com o jeito que ele descreve as coisas. Sério, assim, eu não li nem uma coisa inteira deles, porque o conto de Natal não conta, né? Que é muito fácil. E já tô gostando mais dele que do Tolstói. Nossa, olha! Vai entrar no destaque da minutagem, por favor. Isso. Malu gosta mais de Dickens do que Tolstói. Acho que ele vai ser a minha próxima obsessão literária. Já quero ler Contos de Docidades, tudo que é coisa que aparece pro dele, já tô indo atrás, assim. Mas, sobre isso, a prima Li já deixou no comentário do último vídeo que já é de se esperar, né? Às vezes ele ser tão bonzinho vai deixar a gente passando raiva. Sim, mas vocês já programando leituras pra frente aí, depois falam que já é ano novo aqui na Tati, né? O ano novo já chegou aí faz tempo. Malu, a gente vai acordar amanhã, já vai ter a obra completa. Então. Assim, a Tati, gente, ela é muito... Mas vamos falar... Eu queria falar dos sinais aí, que a gente tá comentando, quando a gente lê um livro e tá fazendo conexões com outro. Aqui na página 268 da edição da Zahara aqui. Então ele tá falando que o Sr. Dick vinha visitá-lo, né, com frequência e tal. E aí ele trazia a sua escrivaninha portátil, forrada de couro, dentro da qual trazia artigos de papelaria e seu memorial. Achei tão bonitinho. Eu falei, pronto, eu imaginei o Sr. Dick com os artigos de papelaria dele, assim, e o seu memorial. A Tati já botou no livro onde conseguir a pasta... Papelaria do Sr. Dick. É perigoso colocar essa busca na internet. Aí ele conta, né, que ele gostava de biscoito, que a tia... Nessa parte eu achei que ficou para contar mais pra gente, que a tia controlava, né, financeiramente o Sr. Dix, né, que abria a conta na padaria, mas tudo tinha limite, ele levava um certo dinheirinho, mas ela que pagava as despesas, acho que pra ele... Não sei se é algum histórico, né, dele pegar e torrar o dinheiro dele todo. Sim. Ela mostra que no fim ele era tão cuidadoso com o dinheiro, que ele trazia o dinheiro todo de volta. Então ela pedia pro David que ele dissesse que estava tudo pago nos lugares, né? Porque ele era capaz, certo, de nem se hospedar num lugar, porque ele não ia poder levar o dinheiro todo de volta para ela. Então eu acho que ele morar com ela, pelo que eu entendi que a família dele não quis que ele morasse mais, deixou ele ficar com ela, porque eles tratavam ele meio que tipo um louco, uma coisa assim. E ela queria mostrar que não, que ele era um cara bonzinho, assim, conseguia fazer as coisas. E realmente, ela é um amor, né? A relação de amizade dos dois é muito legal. Sim. E vamos falar o último vídeo, para quem assistiu ou escutou a gente, sabe que as primas fizeram algumas apostas, e a minha aposta foi que eu desconfiava desse tal de Uriah.
E o nosso Davizinho também desconfia dele. Aqui na página 272 ele coloca que realmente eu não era capaz de me decidir sobre gostar de Uriah ou detestá-lo. E naquele momento, enquanto observava diante de mim na rua, sentia que a dúvida persistia. Eu já anotei aqui, coloquei até um adesivinho. Falei, eu ainda desconfio dele. Viram que o Uriah é uma banda de rock? Pois é, teve um leitor no nosso grupo do Telegram que colocou, né? Que conhecia o grupo, mas não tinha tentado, não sabia de onde era a origem do nome, né? E confirmou que é por isso? Sim, não, ele confirmou. É o Gilberto. Isso. Gilberto até foi um comentário aqui, mas pelo que eu entendi, ele gostava dessa banda já há um tempo, só que ele não sabia. Aí quando ele viu o nome da banda, ele foi lá e viu que era inspirado nisso mesmo. Sim. Que legal. Aí, ó, mas antes da gente ir pro Uriah, que tomou bastante coisa aqui do capítulo, eu achei que vocês fossem comentar isso, gente, do Sr. Dick com o Dr. Strong, que eles ficaram super amigos e eles ficavam caminhando de um lado pro outro juntos, né? Porque o Dr. Strong era o pesquisador das raízes, não das plantas, mas das palavras. Aí eu marquei nessa mesma página, Tati, antes de chegar nesse pedaço. A segunda página do capítulo, mas segunda não, estamos mais pra frente, né? Um pouco. A quarta, ele comenta, é como se eles pudessem caminhar de um lado para o outro para sempre, e o mundo só por isso se tornasse melhor, como se o silêncio de ambos se elevasse e se fizesse mais valioso aos meus e aos outros olhos do que todas as milhares de coisas que o mundo aos berros faz notar. Sim. É bonito. Legal. E aí ele fez amizade, né, com todo mundo lá na casa, o Sr. Dick, se sentiu super... Porque quando ele ia visitar o David, eu não sabia isso, né, antes de chegar nessa parte, ele dormia lá, né, ele ficava lá com ele na casa, chegava antes da aula acabar, né, e vai contar um pouco mais pra gente como era. Ele não só ia lá igual foi a visita da outra família, que eu esqueci o nome, a família da praia na escola, né, que foi lá, visitou e foi embora. Ele realmente ficava por lá. Conta que o Sr. Dick tinha uma admiração muito grande, que eles faziam essas caminhadas e ele contava do dicionário, ele achava que o Sr. Dick achava que o Dr. Strong era o filósofo mais sutil e dotado de qualquer época. Então, assim, o Sr. Dick tinha essa admiração por ele e aguentava, né, que devia ser um saco ouvir todas as raízes da palavra, ele adorava ouvir. Sim. Ele fala da questão do chapéu, né? Que o Sr. Dick não perdeu o costume de tirar o chapéu quando ele viu o doutor, porque ele admirava muito. Ele tirava, ficava sem o chapéu enquanto estava na presença dele. Sim. E aí o Uriah cobra, né? Assim, cobra com muita educação e sutileza a visita lá do David, né? Trot. Tomar um chá lá com ele e com a mãe dele na casa dele, né? E aí o David já tinha combinado que iria, mas disse que ainda vai pedir, né, a aprovação lá do moço lá onde ele mora, que eu esqueci o nome. E aí ele foi lá, né? Wakefield. E aí ele foi. Nossa, aquela. Não sei se eu fiquei mais agoniada, mas essa parte não deu pra não rir. Que ele contando, né? Que eles dois eram praticamente dois atores performando, né? Assim, o Uriah e a mãe dele, cada um tinha um papel que se complementava ali na conversa e que de uma forma assim, né? Falando da sua história, da história deles, acabavam extraindo do David sem que ele quisesse, né? Mas assim, ele novo, inexperiente também, né? E envolvido ali, porque ele foi também para agradar eles, né? Ele foi achando que ele ia. E ele se sentiu muito bem-vindo, né? A mãe todo o tempo exaltando ele, então ele se sentiu à vontade e querido, né? Vamos dizer assim, apreciado. E aí quando fala, né, que eles fizeram de mim o que bem entenderam, tiraram de mim o que eu não queria contar. E aí ele compara com dois saca-rolhas tirando uma rolha, dois dentistas extraindo um dente, a peteca. Essas imagens do Dickens são maravilhosas, né? A forma como ele conta do diálogo, ele passou a bola para ela passou para ele, parece assim, um jogo bem feito, aí eles fizeram o gol e ele não pôde se defender, né? Sim. É muito bom, eles, tipo assim, é uma extorsão de informações, e ali até eu botei eu tô botando uma bandeirinha, eu botava coração em tudo que eu achava importante, mas agora eu tô botando uma bandeirinha, tipo, é para ser uma red flag, mas aqui é azul, ó. Porque eu tô achando muito estranho eles troquem as informações, eu ainda não tô certa do que o Uriah é nessa história, se ele é mocinho, se ele é bandido, enfim, e duas coisas nesse capítulo que eu
que eu levantei a bandeirinha. Foi isso e aquela pessoa que vai visitar, que ainda é o mistério. A tia dele, né? Ele cita Aí eu tenho apostas. Dessa vez eu tenho apostas. No último eu não apostei. Acho que é o ex-marido? Eu fiquei com 2 opções, essa aí é a minha primeira. Tem alguém que ela dá dinheiro no meio da noite, que o próprio senhor não é o senhor Wickfield. Dick. O senhor Dick. Ele mesmo está assustado com isso, né? Ele já notou que ela às vezes sai de casa no meio da noite para dar dinheiro ao luar para alguém. Então é alguém que está extorquindo ela também, né? Provavelmente. É porque ela pagou ele para ir embora, né? Por isso que eu pensei. Mas depois eu também pensei que poderia ser teria muito sentido a princípio, né? Mas o irmão do Sr. Dick, por algum motivo. O primeiro que eu pensei foi o irmão do Sr. Dick, mas também não consegui pensar qual seria o motivo. Mas não tinha pensado no ex-marido, não. Mas é uma boa. Eu pensei no ex-marido. Porque como ela já pagou para ele ir embora, eu aposto nele, mas tô em dúvida também. Vamos ver. Agora que falou isso, eu acho... Só para apimentar, poderia ser o Murdstone, porque vai que aí precisamos recorrer a nossa advogada, ele tem direitos de guarda do menino, né? Sabemos. Eu cheguei a pensar no Murdstone, ainda mais que teve aquele dado que ele fechou a casa. Mas o primeiro que eu acho é o ex-marido. E esse da Tati eu não tinha me dado conta. Também já vai para a lista, vai ser o terceiro na lista. Respeito. Porque veio, a gente esqueceu de falar isso, né? Na carta da Peggot, ela contou que a casa tinha sido fechada, né? Sim. E colocaram à venda o aluguel, tiraram os móveis. E ele fala uma coisa, fala bem bonito, assim, parecia que uma parte da minha infância estava... Todas as lembranças de pai e mãe, né? Ele não conheceu o pai, mas o pai viveu naquela casa. E foi a casa que o pai construiu. Eu não me lembro a frase exata, mas era uma coisa bem bonita que ele falou, né? E aí o nome do capítulo é Alguém Aparece, mas o Alguém Aparece não é a Peggot, que era o que deixava a gente pensar no início, quando ele começa o capítulo falando dela. E alguém aparece, era alguém que eu já tinha quase esquecido que existia. Então, mas aí só falando dessa parte da casa também, né, que a gente pulou, ele fala também, né, que vem à mente da casa os túmulos sob as árvores, como se a morte se estendesse à nossa casa, né, e como se o pai e a mãe tivessem em vias de desaparecer. Essa parte ficou pesada. E só mais uma coisa, antes de falar do próximo melhor personagem. O Alexandre tinha me dado esse spoiler, hein, primo? Ó, ele vira pra mim e fala, o meu personagem preferido é o tal. Aí eu, ele já foi embora do livro. Mas é na hora que ele tá lá no jantar ainda, né? Ele fala que ele só não falou do padrasto porque a tia dele orientou ele, né? Que isso não era uma coisa pra você ficar falando por aí, né? Mas que... aí no final ele comentou uma coisa ou outra, né, que não queria comentar, que foi inclusive da vida lá do Sr. Wickfield, né, que aí ele não deveria comentar mesmo, que não é nem sobre ele, né, e aí ele comenta, viu o efeito de tais revelações no contrair e dilatar das narinas de Uriah. Essa é a descrição, Sim. né? E aí quem aparece? Sr. Micawber, que enceneia a bengala, o colarinho, o ar aristocrático e o tom superior. Era o Sr. Micawber em pessoa. Pra quem tiver no YouTube, a Tati tá mandando a imagem. Mas eu tava com medo de quem ia aparecer. E aí ele fica super feliz, né, de encontrar ele, só que o Sr. Micawber, né, fala mais do que... Do mesmo jeito, não mudou nada. Eu comecei a ficar com medo. Ele interpreta ali a situação como amigos do David, né? Afinal, ele foi lá jantar, mas o David também achava, né? Até ele se ver naquela situação ali. E aí o David nervoso do que ele vai falar, porque essa parte da vida do David, de trabalhar lá no vinho, né? De todos os perrengues que ele passou, ele pulou. Espertamente, pelo menos isso ele não contou. E o Sr. Micawber foi justamente essa época da vida que ele viveu com ele, então ele estava cheio de medo dele abrir a boca lá e o David tentando, vamos ali pra fora, tentando sair antes que ele abrisse a boca. Eu fiquei com medo dessa amizade do Micawber com o Uriah, mas até agora o Micawber não fez nada de condenável, né? Mas eu não. Era outro personagem que eu não sei se um dia não vai explorar ele e tal, sabe? Que eu fiquei um pouco com a pulga atrás da orelha. Mas a gente não sabe, né? Então, nessa hora, o David pediu para ver a senhora Micawber, ela ficou toda feliz, né? Porque ela tinha uma relação de muito carinho com ele, que a gente já até comentou, né? Explicou porque eles saíram lá da cidade onde eles iam tentar a vida, né? E foram lá para essa outra procurar emprego, mas que não deu certo e tudo mais.
E aí convidaram ele para ir lá jantar, né? Então, agora, onde ele estava. o que não ficou claro para mim, eu não sei se ficou claro para vocês, por que que ele apareceu lá? Eu acho que isso ainda Na está em casa? aberto. Eu acho que ele só estava passando lá na Então, porta aberta, eu também falei assim, não, pelo que eu entendi, ele só passou na frente e viu o David lá dentro e aí foi conversar com ele, mas aí nessa daí disso ou não, também fiquei com uma pulga atrás da orelha. Falei, será que ele conhecia já a família, o Uriel e a mãe? Eu não sei. Eu acho que Será não, que é porque jogada ensaiada? Pois é, Será que é eu jogada fiquei com ensaiada alguma também? coisa, assim, eu falei, muito estranho o cara tá passando lá, muita coincidência, assim, mas enfim. Eu não achei porque, bom, acho que não devia ter tanta casa assim no lugar. E o tipo de trabalho, né, que ele fazia, ele ficava andando mesmo atrás das coisas, mas porque depois ele fala pro David que, encontrei o Uriel depois, saí pra conversar com ele. Aí nessa hora eu fiquei com medo, né? Porque a gente não sabe exatamente o que ele contou E o David também ficou com medo, né? Dessa amizade esperada. E assim, apesar de tudo, eu ainda fico em dúvida, né? Porque o Sr. Micawber é esquisito, no mínimo, mas parece ser do bem, né? Até agora não tem nada de concreto dele ser do mal, mas a gente fica com a pulga atrás da orelha. Talvez até para reforçar que ele é do bem, ele vá. Eu acho que se ele continuar na história, talvez ele vá dar outras provas de que ele é um cara legal, assim, porque agora ele some de novo, né? Depois dessa aparição. Sim, mas né, só o fato dele ter aparecido já no Pressuo do Primo Alexandre, né? Já parece que ele vai continuar, porque ele não ia só dar uma aparição e sumir de novo, né? Exato. Vai ter mais coisas com ele. E aí o que é mais estranho, né? Como sempre, ele vai lá jantar, e aí aquela janta, né, música, e canta uma música, né, que tem todo um significado, tem uma nota grandona aqui nas ar, contando, tipo assim, amigos de velhos tempos, né, rememorando momentos que passaram juntos. A gente tem que colocar, a gente tem que achar essa música, tem versão em português até, né? E botar aqui o link, porque deve ser muito legal. E é uma coisa da cultura deles, né? Que eu acho que uma coisa interessante que para mim um aspecto interessante que está sendo desse livro é saber mais dessa época da Inglaterra, assim, porque eu acho que a história da Inglaterra é muito rica, né? E eu não conheço tanto, assim, fora algumas épocas que foram objeto de muitos livros, período vitoriano, e filmes, etc. Sim. E, bom, eu não sei se tem a música em português, mas a gente pode procurar com certeza em inglês, acho que tem. Tem até na nota da Zahar, tem aqui a tradução, né? De português também tem. Foi bem essas expressões culturais populares, assim, eu acho muito legal, porque que vão se repetindo em épocas, né? O meu pai cantava um monte uma canção da época dos pracinhas da Fábio, assim, até hoje aquilo retumba na minha cabeça, sabe? Um dia ainda vou procurar no Google, porque fica, né? Marca uma geração. Sim. A outra, aquela que foi agora super popularizada com A Casa de Papel, que é um hino, acho que dos Carbonários, assim. Sim. Fica na cabeça mesmo. E coloca numa música e fica super. E aí, né, depois dessa noite maravilhosa, de fartura e tudo mais, na manhã seguinte, o David encontra um bilhete com a data da noite anterior, logo depois dele ter saído de lá, assinada do mendigo arruinado, Micawber, né? Ele é muito dramático, né, também, tem isso. E ele fala que é a última carta que você receberá pro David, né? E ele tinha mencionado uma história, né, de dar um gilete para um amigo no momento. Então, assim, o David fica desesperado, como se é de esperar, né? E aí ele saiu correndo, né, em direção ao hotel eu acho que ele achou que o cara ia se matar, né? A última carta, né? E aí viu os dois indo na diligência de Londres, comendo e bebendo, felizes da vida. Fugindo, né? Essas horas que eu fico pensando, ele é um charlatão, né? Fica fazendo dívida e fugindo pra lá e pra cá. Mas é uma dúvida dele, assim, se ele vai ser uma pessoa que vai mostrar mal ou se ele é só um pródigo, assim, sabe? Ele não se aguenta. Pô, o cara já foi preso por dívida. Então já tá repetindo a mesma coisa, o mesmo padrão de comportamento que ele tinha antes, né? Bem no finalzinho do capítulo aqui ele fala, sendo o senhor a própria imagem da boa vida, né? Sorrindo enquanto conversava. Ou seja, ele não tá nem, ele escreveu essa carta pro David, estava indo embora e não tá nem um pouco preocupado, ele tá lá indo embora com a esposa, sorrindo, cantaram. E aí o David fala que ele ficou feliz de saber que ele estava indo embora. Aí eu acho que duplo, né, não vai ter a ameaça dele ali, que ele estava com medo, né, dele abrir o bocão.
E acho que dele não ter se matado. Eu fiquei muito com essa impressão de que ele ficou com medo do pior, assim. E a A gente. impressão que eu tive é que ele tava com medo de suicídio. E aí ele Aham. viu os dois indo na carroça, E a gente que já falou de. matando é muito melhor Já do que ser suicídio. Já falou de terapia e biblioterapia, a gente tem aqui um personagem extremamente bipolar, né? Uma hora ele tá chorando, se descabelando, até a esposa dele, né? E na outra ele tá cantando, feliz da vida. Aí a gente não sabe até que ponto, né? É fingimento ou não, né? Quando ele tá lá se desesperado com as dívidas e com a vida dele, falando que ele vai acabar com a vida dele porque não tem mais sentido e tal. E depois, até acho que não só nesse capítulo também, mas nos outros, eu lembro que o David sempre falava que era muito rápido a mudança dele, né? Ele tava lá chorando, não dava nem poucos minutos ou segundos, ele já tava no outro... Ele num banquete, feliz da vida. Então, esse é o cara que tem o que é de mudar assim, o estado de espírito dele rapidinho. Uhum. Aí ele é bem dramático. No 18, não, ele é bem dramático. Sim. Aí no 18, um retrospecto. Aí a gente vê já o David garotão, né? Uhum. Eu gostei dessa parte. Se apaixonando milhões de vezes, né? Sim. Dando detalhes da sua vestimenta, já se arrumando, para no final a gente descobrir que ele tem 17 anos e tá se achando um adulto, né? Já pensou no casamento, se apaixonou por uma mulher de 30 anos, né? Primeiro ele se apaixonou por uma pensionista, né, senhorita Shepherd, Sim. E aí ficava tão apaixonado que dava vontade de gritar sozinho o nome dela no quarto. Sim. Ai, muito maduro, né? E aí nasceram um para o outro para unirmos em matrimônio, dar castanhas para ela, rouba beijo. Aí a gente vê que é bem juventude, né? Assim, que ele tá totalmente obsessivo por ela, mas depois ele vê que não tá afim dele, faz uma careta e aí ele rapidamente supera e vai focar nos estudos, né? E aí o Adam já não está lá há muito tempo, ele vira meio que o líder da escola, né? Da turma dele. Ele tem aqui no comecinho, ainda quando ele fala que ele tá lá apaixonado por ela e tal, e aí ele descobre que ela gostava mais de um tal de Jonas, né? Uhum. Aí ele coloca um garoto sem qualquer mérito, né? Ele fala. Aí ele comenta que está tudo acabado. A devoção de uma vida inteira. Pois é o que parece, uma vida inteira chega a seu fim, né? Então a paixão dele era tudo na vida e aí de repente quando ela falou que preferia o Jonas, acabou tudo ali, ó, na hora. Sim. E aí ele é bem dramático aqui, mas é da idade, né? Quando tem 17 anos, tipo, tem uma paixão, as primeiras paixões, assim, parece, é muito, bem mais desesperador, e ele tem essa coisa. Não é como o amigo dele, que já tá numa outra fase, mas tem esse mesmo drama, assim. Sim. Talvez essa falta desse amadurecimento do outro contrasta com ele não tem amadurecido, não é amadurecido porque ainda não tem idade para tal, assim, né? Uhum. E esse primeiro amor dele é um amor, aquele que conta da aula de dança, né? Que é quando ele tinha contato com ela e tal. E em seguida ele se recupera e vai ter outro amor, porque a vida é assim, né? E aí ele tem a primeira briga dele, né? Eu não sei como que tá na sua tradução, Malu, mas aqui é o açougueiro, não sei se é o mesmo. Açougueiro. Aqui na minha tradução é açougueiro também. Em inglês também. Eu cheguei a ver nas duas, né? Uhum. E aí ele vi que era nas duas, é o Butcher, né? Uhum. Não sei se em inglês, no original também é açougueiro. Sim. E aí temos a nossa menção a Macbeth. Segundo a Tati, um sinal para ser a próxima leitura. Mais um sinal. Daí parece que esse açougueiro ficava fazendo bullying com o pessoal da turma e o David, que agora é o líder da galera, resolve ir encarar e brigar com o cara e aí ele toma uma surra e perde. A surra homérica. Sim, que ele fica em casa 3 ou 4 dias, né? Com bife cru nos olhos. Sim. E aí ele conta, né, do novo amor, mas antes ele fala, né, que aquela garotinha que morava com ele se foi, que a Agnes e a doce irmã, né, estão para
para ninguém ficar esperando aí um romance. Amigo e conselheiro, o anjo e a estrela de todos os que permanecem sob sua paz, bondade e abnegação, tornou-se mulher. Então, né, ele tá crescendo, ela também tá crescendo. E aí ele conta que a aparência dele mudou, né? Eu gostei dessa parte. Usa um relógio de ouro preso a uma corrente, um anel em meu dedinho e uma casaca. Exagera um pouco na graxa de urso, que em conjunto com o anel não sugere uma boa aparência. Estou apaixonado de novo? Sim. O objeto de minha adoração é a mais velha das senhoritas Lark. Aí a gente descobre, né, que ela vive cercada por oficiais, né, ele conta, e mais pra frente ele fala que ela tem 30 anos. E aí ele, né, que me importa que tenha 17 anos e seja jovem demais pra senhorita Lark? Ademais, dos 17 aos 21, a gente passa num pulo. E aí ele vive indo lá, o pai dela gosta dele, né, todo mundo gosta dele, né, então ele acha que isso é um sinal que o pai vai ali, né, reforçar, e aí ele visualiza toda a cena, né, do pai no dia seguinte entregando a filha a ele. Até que ele é convidado para um baile lá na casa dela. Ele comenta também, né? Eu marquei aqui na parte. Isso, contudo, não impede que se sucedam tantas e tamanhas fantasias. Então, assim, era fantasia mesmo, né? Porque isso não ia acontecer. Sim. E aí ele vai lá numa festa, consegue tirar ela para uma valsa, ele é cheio de respostas, né? Ela até fica impressionada que ele se sai muito bem, né? E dança bem também. Super. Mas ela volta a dançar com o tal de Capitão Bailey, e aí ele, né, crente, eu tava crente também, né, crente que ela, né, tava afim do cara. Enquanto isso, apresenta ele a um amigo dela, que é produtor de lúpulo, né, é lúpulo? Alguma coisa de cerveja. Produtor de lúpulo. E, enfim, no dia seguinte vai pra casa e descobre pela Agnes que ela vai casar com esse produtor, né? Ele pergunta, né? Com o Capitão Bailey? Não, capitão nenhum. Com o Sr. Cheston, um produtor de lúpulo. Sinto-me terrivelmente... É o que a Malu falou. Sinto-me terrivelmente rejeitado por 1 ou 2 semanas. Tiro o anel, passo a vestir minhas piores roupas. Fica derrotado. Aí ele vai brigar de novo com o açougueiro. Acho que ele bota toda essa energia naquilo. Dessa vez ele ganha. Mas tenho certeza que já né, no próximo capítulo ele já vai ter superado, né? Sim. Mas é bem essa coisa, né? Dele ficar imaginando, fazendo toda aquela fantasia na cabeça dele, né? Ele já tinha planejado tudo ali. E aí, quando ele descobre que ela ia se casar com outro, acabou, né? Acabou ali, ele vai pegar a energia dele, tudo que ele guardou ali, vai lá e dá uma surra no açougueiro. E ganha a briga. Mas é bem essa coisa de adolescente, de revolta, né? Ele tá lá todo apaixonado, tá todo arrumado, daí ele passa por aquela fase de depressão ali, porque ele descobre, então ele fica um tempo ali com as roupas, né, todas desleixadas, e depois, agora vamos ver o que aguarda. Pequeno que já cresceu. Eu gostei de ver ele crescido, vestido assim, como homenzinho. Sim. Ele já vestia, né? Ele usava chapéu quando ele... Pelas ilustrações, ele parecia um mini adultozinho, né? Mas eu acho que as crianças na época também eram meio assim, né? Não era como hoje, assim, a infância... Dizem que atualmente a gente supervaloriza a infância e tal. Que eu acho ótimo, porque, pô, pra ser adulto tem o resto da vida, né? É que antigamente também a gente tinha as fotos, né? Aí nas fotos estava quando tinha foto já, claro, mas aí quando era uma ocasião de foto, todo mundo estava arrumadinho, né? Ali, mas eu acho que antigamente também as crianças se arrumavam mais cedo, questão dos uniformes, né? Assim, com as crianças que tinham aquela coisa de estar sempre arrumadinho e tal, então acho que era talvez muito mais que hoje. É mais formalidade, ainda mais aqui, né? Com influência europeia, mas acho que também, até não indo muito além, né? Na época dos nossos pais, você já tinha responsabilidade muito cedo, né? As pessoas casavam muito cedo, então hoje até 30 anos todo mundo é criança. Os irmãos os mais velhos cuidavam dos mais novos, né? Tinha toda essa questão também. Então quem nascia primeiro já tinha uma responsabilidade. Sim. Ali. Hoje o problema é o inverso, é a síndrome do Peter Pan. Isso. E essas ilustrações foram feitas na época do lançamento. E tu vê que ele tá sempre, mesmo quando ele ainda era... não chegou a ser mendigo, mas um pouquinho antes ali, que ele ainda tinha dificuldades, ele tá bonitinho com a cartolinha dele e tal, né? Sim, tava sempre arrumadinho. Cartolinha. As cartolinhas estão sempre ali, né? E eles, eu acho que realmente eles eram mais meio adultinhos, assim, vestiam como adultinhos. E agora dá pra ver também até o jeito que ele fala, assim, ele não é
Agora ele ainda tem umas coisas bem fofas, assim, mas ele não é 100% fofo, ele tá crescendo e mostra algumas reações dele e tal. E agora... primeiro baile de adultos, então ele já... Aqui a gente tem duas figuras, né? Aqui a gente vê que é um navio, uma casa, né? Com um navio aqui embaixo na capa. Mas aqui a gente tem uma figura que aparentemente é o David e o outro aqui a gente não sei se... Vamos às apostas. Se é alguém importante ou se é ele adulto, não parece que seja, mas que parece ele adulto o Sr. Dick. É verdade. A minha capa é só... A única arte que tem é essa e aparece aqui, ó. A pipa. A pipa, e aqui umas pipinhas, ó. Então, e esse aqui da Penguin no inglês, no original, é assim, ó, com os burrinhos e as... Esqueci o nome também. Esqueci. Pois esse aí... Ferradura, né? Eu acho que eu olhei os burrinhos e já achei que fosse um ocap. Por causa da nossa leitura da Selma. Então, podem eu gostei apostar. dessa meta. Fiquei apreensiva um momento, mas eu gostei. E é bem isso que você falou, Malu, também. Fiquei com essa sensação, que aquelas passagens ultra fofinhas vão acabar, né? Porque tá crescendo. Tá crescendo, né? Tá perdendo a fofurice. Tomara que ele não perca totalmente essa fofurice. Acho que não, porque ele vai ser sempre bonzinho, né? Pelo que parece. Mas não vai ter mais aqueles comentários, né? De inocentes, assim. Sim. Continua esse ritmo aí que ele faz, assim, tipo... Esse humor meio, não é autodepreciativo, mas que ele sabe rir dele mesmo, que eu acho que é fantástico, assim. Ele ri dele, ele com 17 anos brigando, se apaixonando por uma mulher de 30. Sim. E as coisas que a vida mostra, né? Que tem o cara que dança bem, que é como é que é? O cara que ele achou que ia casar com ela, né? Mas que, na verdade, ela casa com um quietão ali, que cheio de dinheiro, que já combinou tudo com o pai dela, né? Certamente ele tem ele não é só uma fábrica de cerveja artesanal, ele deve ter ele é o dono da Brahma da época. Essa aí sabe das coisas. Sim. A vida é a baba, a vida... Mas aí a gente vai tendo um retrato, né, mais ou menos do que eram os casamentos nessa época. A gente já leu vários livros que tratam desse assunto, mas o próprio casamento da mãe do David, e aí até a tia, né, também tem uma raiva dos homens, e então a gente vai vendo aparentemente a única ali que a gente tem, a única história, assim, que a gente pode falar que é a mais ou menos bonitinha, a mãe e o pai do David, né, que quando eles casaram e tal, que ela era babá, e a Peggot, que também conheceu o Sr. Marx, que estava disposto. E a mãe da Agnes, né, que também com o Sr. Vic, e eles também parece que que ela morreu quando ela nasceu, mas enfim, ele tem todo um carinho ali por ela, aparentemente ele sofre, né, com a ausência da mulher que faleceu. Mas aí a gente tem esses exemplos e tem aqueles lá, os escrotos que a gente vem acompanhando. A gente sempre faz uma relação com algum outro livro que a gente já leu e sempre temos os casos para os advogados. A parte jurídica da época. O direito da Inglaterra era muito ruim, parece que ficou ruim até esse século, né? Século passado. Sempre esqueço que a gente já passou do século XX. Eu me lembro que eu achei um absurdo quando eu soube que a rainha da Inglaterra, que agora é falecida, agora não sei como fica, né? Quando o príncipe estava casando e tendo filhos lá, né, que agora ele já tem uma penca, mas quando era o primeiro e tal, que aí acho que eu li em algum lugar que quem na verdade é responsável pelos filhos, ou quem tem como que chama? Quando você... Guarda. A guarda dos filhos é a rainha. A guarda dos bisnetos dela é dela, por ela, isso aí é uma coisa da realeza de trocentos mil anos atrás, entendeu? Que manteve até hoje. Aí todo mundo fala, é só no papel e tal, mas aí pega alguma rainha louca, um rei louco aí. Mas eu falei assim, bom, é uma coisa que eu não sabia, não serve pra nada, mas enfim, é uma curiosidade.
E é só no Vai. papel, mas por que não trocam o papel, já que a gente está em 2023, Então, mas né? imagina É um passo estranho. como é o nome dela lá? É Kate, né? Que casou. Kate. A mãe das crianças. Imagina você ser mãe e saber que a guarda dos filhos não é sua, né? Deve ser uma sensação. Mas se ela tivesse indignada, ela tinha feito igual a Megan. Exatamente. Joguei aqui no ar. Vamos debater aqui a realeza. Você quer os privilégios, tem que ir da música. Exatamente. Mas o que mais me indigna é essa lei. Tá, a rainha e são o universo deles, o mundo maravilhoso deles. E eles que são riquíssimos, que se entendam lá nessas leis. Mas, assim, a mulher comum que não podia votar, que não tinha direito hereditário, que, tipo assim... outra coisa que me indigna muito é o negócio de castração para os homossexuais em pleno século XX, assim, um troço... um dos países que era considerado mais civilizado e mais para frentex do mundo, ter um troço, assim, tão violento, assim, né? Mas, enfim. Tem o exemplo das maratonas também, né? Que mulher, até muito pouco tempo atrás, mulher ainda não podia correr maratona, né? Era só Essa é a parte boa, Tati. Maratona é 42 quilômetros, Tati. Então, sempre mais, Malu. É que nem ler, maratonar nos livros e maratonar na rua também. Na rua. Mas a Tati é dessas, viu, gente? Não se enganem, ela corre maratona. Ainda ela não. diz que é dos livros, mas ela é uma esportista. Vamos lá, ainda chego lá. Contamos com você para nos representar, né, Malu? Vamos fazer uma camiseta das primas aí, eu vou correr com o logo das primas. Mas aquela da Malu. Isso, preferia estar lendo, exatamente. Daí, de quilômetro em quilômetro, a gente tá lá com as garrafinhas personalizadas para te entregar e tal. Isso. E a melhor parte, quando acabar a maratona, a gente vai todo mundo jantar junto. Vai demorar, mas eu espero acabar. Fica aí a promessa, quando tu fizer a maratona, a gente vai todo mundo para a cidade da maratona. Isso aí. Só escolhe um lugar muito exótico. É isso aí. Vamos colocar as primas para correr. No bom sentido, diga-se. Isso. Verdade. Sempre no sentido literário, vamos falar assim. Então, para a próxima semana, na próxima quarta, vamos falar sobre os capítulos 19 e 20. Pelo que eu vi, são capítulos um pouquinho maiores, né? Do que essa última vez, mas... Uns 20 e poucas páginas. Ainda tá rápido. Eu achei que essa foi tão rápido, passou tão rápido. Foi. Vai ver, era porque ela só tinha coisa mais ou menos boa, né? Eu falo que a desgraceira, se o capítulo é muito grande, eu já desconfio já. Mas então tá bom, a gente se vê na próxima quarta-feira. Todo mundo aí não esqueça, mais um aviso. Indique o canal das primas, vamos fazer a leitura. Que nem a Nani falou no último do David Copperfield, para quem tem a preguiça de ler, é só vir escutar que a gente está comentando tudo detalhadamente. E ainda tem as opiniões das primas aqui e as apostas. Então, vamos fazer o seguinte: como o David Copperfield foi lançado em folhetim e cada semana tinha uma história nova, as primas também contam histórias novas. E parece que você está, na época, escutando no radinho lá uma telenovela. com algumas fofocas a mais, né? Então é isso. Reações das primas. Hoje está na moda vídeo com reação. Então aqui você tem... A gente conta a história do livro e a reação. Isso aí. Então tá bom. Até a próxima, pessoal. Tchau.